Vamos lá. Duros de coração, lição de número 6 dessa série sobre o Evangelho de Mateus, tá? O nosso objetivo aqui, o objetivo dessa lição, que nós vamos estar trabalhando dentro do tema Duros de Coração, o capítulo 11 e 12 de Mateus, Evangelho de Mateus, tá? Pode abrir a sua Bíblia Sagrada aí, né? O livro Sagrado, nesses dois capítulos. Então nós vamos estar trabalhando, focando alguns versos, né? Não vai dar para trabalhar todos os versos aqui, sobre Evangelho de Mateus, capítulo 11 e 12, tá? O objetivo aqui colocado pelo autor, analisar os trechos, né? Do capítulo 11 e 12 do Evangelho de Mateus, para entender como os adversários de Jesus, se voltaram contra ele, fazendo duras críticas, né? Como aquele pessoal que se incomodou, né? O pessoal que estava incomodado com a mensagem do reino, a mensagem que Jesus veio trazer, aí as pessoas se voltaram contra ele. Sempre assim, né? Então, o texto base, eu vou ler o da lição, depois vou ler na minha Bíblia. A lição está com a versão da NVI. A versão da NVI é assim: o Filho do Homem veio comer e beber. O Filho do Homem veio comer e beber. Jesus, né? E eles disseram: aqui está um glutão e um bêbado, amigo de coletores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é provada correta por suas ações. Na minha versão aqui diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, aqui, antes de entrar no assunto, nos tópicos, aqui é uma comparação entre Jesus e João Batista. Tá certo, irmão? Nós vamos falar a primeira parte sobre sendo hostil ao mensageiro, porque João Batista era o mensageiro de Jesus, e aqui havia um contraste, né? Quando João Batista veio, João Batista era um homem muito regrado, um homem frugal, né? Ele não era de pompa. Então, João Batista não comia nem bebia. E as pessoas diziam, né? Sempre ataca o mensageiro: ele tem demônio. Mas quando Jesus veio, né, João Batista era mais reservado, assim. Embora a mensagem dele fosse para todos, ele era mais reservado, até no seu comportamento, na sua alimentação, tá certo? Era um homem bem reservado, como falei. Mas aí vem Jesus e ele come e bebe com todo mundo ali. Ele come, né? E a mensagem dele é para todas as pessoas, inclusive da mesma mensagem que João Batista tinha. Só que João Batista, ele não era aquele que iria na casa das pessoas. Então, quando Jesus chega lá, e Jesus vai lá na casa de Zaqueu, vai na casa de Mateus, se conversa com todas as pessoas, porque o objetivo dele é levar o reino de Deus, a mensagem para todas as pessoas, né? E aí o que eles falam? Este é glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Então eles falam: esse camarada aí, glutão, aquele que come demais. Pessoa que não tem regra para comer. Inclusive, a glutonaria é um dos frutos da carne, né? E ele era bebedor de vinho. Jesus não era isso, né? Jesus comia, Jesus participava das coisas, só que Jesus não fazia as coisas em excesso. Só que as pessoas fazem o quê? Nós já vamos trabalhar um pouquinho. Arruma maneiras de acusar. Aí Jesus fala assim, que o importante para nós frisarmos aqui, que a sabedoria é justificada por suas obras. Então, como Jesus fala assim, que se conhece a árvore pelos seus frutos, Jesus também fala assim que a sabedoria das pessoas é justificada pelo resultado que essa sabedoria traz, né? Então, as pessoas têm que começar a julgar as coisas pelo resultado. Lógico que o pessoal fala: os fins justificam os meios. Não é isso que Jesus está falando.
Mas, embora nós sabemos, né, que até esse ditado popular, que os fins justificam o meio, qualquer pessoa que usa de meios ilícitos, né, para chegar a uma finalidade, com certeza essa finalidade não é boa. Porque as coisas boas, elas têm um bom caminho para ter um bom resultado. Por isso que lá na outra lição, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, quer dizer, a boa aventura, né, a boa vida, né, a felicidade de um caminho correto diante de Deus, vai trazer um resultado de uma felicidade, de uma bem-aventurança, né? A aventurança é todo o processo, a bem-aventura ali é uma aventura, né? Um caminho bom que traz um bom resultado, tá certo? Então vamos lá. O autor aqui trabalha até uma questão, né, que assim, na introdução, que as pessoas só jogam pedras, pegando o gancho do fruto, né? As pessoas só jogam pedras em árvores que têm fruto. Você anda pelo caminho aí, você passa a ver uma árvore frutífera, uma goiaba, é alta, tem muita, você não consegue subir, você vai jogar pedra para derrubar a fruta, para poder se alimentar daquela fruta. Então, aí o pessoal usa esse ditado assim, né? Para como as pessoas agem dessa maneira para com pessoas que estão falando a verdade. E outro ditado caria bem também, dentro disso aí, ninguém joga pedra em cachorro morto. O cachorro está morto lá, você passa por ele, está apodrecendo esse tempo nariz, mas um cachorro que pode te atacar, então você já vem jogando pedra nele para ele se afastar de você. Então, talvez dê bem essa ilustração, porque a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus atacava a maneira de viver, a maneira de pensar daquelas pessoas. Por isso, a primeira parte da questão aqui da lição, vamos falar sobre a hostilidade deles ao mensageiro, porque eles foram hostis ao mensageiro. Primeiramente, foram hostis a quem? João Batista, né? Então, nós vamos dar uma questão para trabalhar aqui. Por que os líderes religiosos foram omissos em socorrer João Batista, quando esse foi preso a mando de Herodes? Quando João Batista começou a pregar no deserto, foram várias pessoas lá que queriam resolver seus problemas, né? Sua culpa, mudar de vida, se purificar, e foram também alguns fariseus lá, alguns líderes religiosos, para verificar a conduta de João Batista, tá certo? E João Batista não pegou leve com eles. João Batista falou, tá? Falou. Então eles, como o povo gostava muito de João Batista, eles não ousavam colocar a mão em João Batista. Tanto que uma época, quando Jesus coloca eles contra a parede em relação ao João Batista, eles não sabiam dizer porque eles tinham medo do povo, e por outro lado, eles não conseguiam, né? Eles não queriam, no seu íntimo, dar força para a ideia de João Batista como um verdadeiro profeta. Então eles foram nisso. E o que acontece? Se eu não posso derrotar, né? Se não tem como eu colocar a mão naquela pessoa, quando uma outra pessoa que consegue colocar a mão nele, eu vou deixar à vontade. Então, Herodes, né, tinha a sua amante, a esposa do seu marido, ela fez a maneira que fez o marido dela, que era Herodes, embora ele era um homem ímpio, esse Herodes que é filho do outro Herodes, de Herodes o Grande, não é aquele que perseguiu Jesus, esse é um Herodes filho dele. Embora Herodes não gostava da mensagem de João Batista, mas existia nele um pouco de temor, porque naquela época as pessoas, ainda um profeta era temido. Só que ele caiu na armadilha e acabou prendendo João Batista, né? A armadilha foi mais na questão da morte, mas ele prendeu João Batista. Depois a armadilha da mulher, né, para que João Batista fosse morto. Mas a questão é que quando ele prendeu João Batista, porque ele tinha um motivo. Aqui em Marcos
6:17 fala assim: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, no qual Herodes havia casado. Então, João Batista sempre apontava o dedo para Herodes. Ó, você está vivendo com a mulher do seu irmão, você está errado. Embora ele tivesse um temor, mas a mulher sempre acaba controlando o camarada, né? Se ele já foi lá ficar com a mulher do seu irmão, porque ele gostava muito dela, ele era dominado por ela, e ali, não querendo confusão, acabou prendendo o João Batista por influência da mulher, tá certo? Aí o que acontece? Os líderes fariseus, o que acontece? Eles pegam assim e falam assim: ah, bom, não foi a nossa mão, foi a mão de Herodes, então vamos deixar. Então, nós nos livramos dele de outro meio. Tá certo? Então, é uma maneira, a lição dá alguns comentários a mais, mas eu acho bem prudente falar disso aqui. Não seja a nossa mão contra ele, igual Davi fez lá com Urias, mas não seja a nossa mão. Mas se o outro já colocou, já nos livramos dele, pela mão de Herodes, tudo bem, tá certo? Mateus 11:3, depois que João Batista foi preso, ele manda uma mensagem para Jesus, né? Porque a questão aqui, porque os líderes religiosos foram omissos em socorrer João Batista, quando esse foi preso para a mando de Herodes. A mensagem de João Batista foi muito dura com eles, era dura com todos, né? Não era, ele não amaciava para ninguém, não, tá certo? Aí foi o motivo que João Batista falava contra a relação ilícita de Herodes, tá certo? Mas João Batista era um ser humano, homem, né? Ele foi criado para ser o mensageiro, a voz do que clama no deserto. Então, o que acontece? Ele, naquele momento, lembra que a revelação ela foi aos poucos, né? Então, João Batista não tinha. Não pense que João Batista tinha a visão que nós temos hoje de toda a Escritura, de quem era Jesus. João Batista estava numa fase de construção da história cristã, de construção das revelações, dos acontecimentos sendo revelados, podemos se dizer. Então ele não sabia tudo ainda, né? Ele tinha mais ou menos a esperança que o Messias viria e derrotaria todo mundo, tá certo? Na prisão, quando ele foi preso, fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse, falando a mensagem que Deus deu para ele. E o que acontece? Ele vai para a cadeia. Aí ele está lá, aí surge uma dúvida. Então ele manda a mensagem para Jesus, depois que ele está no cárcere, né? Porque aqui diz no verso 2 e 3. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: é você aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Embora Jesus estava fazendo milagre, ele estava assim: mas e aí? Eu vou continuar aqui? Eu vou continuar aqui? E ele tem uma dúvida, porque está assim: é Jesus mesmo, o Rei poderoso, o Messias poderoso, que vai libertar Israel? Então ele tem assim: é você mesmo? É você mesmo? Ele está Jesus fazendo a obra. Aí depois nós vamos mais à frente ver a resposta de Jesus a ele, o evangelho sendo pregado, os sinais do Messias sendo. Quais são os sinais do Messias? Que Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo e ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres que está sendo pregado o evangelho. E o que Jesus quer dizer com isso? As coisas não vão acontecer de acordo com o que João Batista quer. Ou João Batista fez a missão dele. Agora, as coisas do Messias estavam acontecendo. Ele está fazendo milagres, está anunciando o reino de Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, né? Tá certo? E os milagres de Jesus estavam acontecendo. A obra sendo feita, né? Os sinais acontecendo. Então, João Batista continuou na prisão. Certo? Esse era
Talvez João Batista pensou que Jesus fosse lá com poder, destruir as prisões, derrotar os fariseus, os saduceus, derrotar Roma. Jesus não fez isso, mas Jesus foi ao povo de Israel fazendo aquilo que ele deveria fazer, tá certo? Aí nós vemos aqui, isso porque ele estava na prisão, sabe, irmãos? Ele estava na prisão e todos nós passamos por um momento de fraqueza. Quando as coisas parecem que estão fora do controle de Deus, ou Deus não está fazendo aquilo que nós achamos que ele deveria fazer, aí Jesus teve que mostrar para João que, não, as coisas estão acontecendo, o reino de Deus está expandindo, tá? Fica aí, aguardem. A outra questão, isso aqui é em relação à hostilidade para com o mensageiro, porque João Batista foi o mensageiro de Jesus, tá certo? Eles foram hostis aos mensageiros, a voz do que clama no deserto, e eles foram hostis à mensagem, ao ensino. Jesus veio para ensinar, tá certo? Hostis ao mensageiro e hostis aos ensinos. Aí vamos lá, na outra questão. Qual é a atitude, ou que atitude os fariseus mostra a dureza do coração deles em oposição aos ensinos de Jesus? Como esse reagiu? Então, qual foi a oposição? Hebreus cita muito lá no capítulo 3, e citando o Salmo 95, que cita o povo no deserto. Jesus fala em relação à dureza do coração. Fala assim, se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Então, é ensino. Nós estamos falando assim, aqui é uma escola bíblica, nós estamos aprendendo. Então, irmãos, você que está aí, irmão, irmã, presta atenção. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus e fala contra os nossos pecados, nossa vida, que muitas vezes precisa ser acertada diante de Deus, fala assim, não endureçais o vosso coração. Então, Mateus 12, 12, né? Já vamos para Mateus 12, 14 e 15, diz assim, mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o mataria. Já tinham resolvido o problema de João. Não precisou eles, né, colocarem a mão em João. Herodes fez esse trabalho para eles. Então eles tinham que arrumar uma maneira. Logo no final eles vão achar o Império Romano, vão ver Pilatos, né? Mas Jesus estava ali, naquele dia de sábado, ensinando algumas coisas, ensinando a misericórdia, ensinando a conduta, curando ali, né? E Jesus falando que queria misericórdia. Desde o início do capítulo 12 até aqui, Jesus estava ensinando. Mas aqueles homens eram fechados em si mesmos, na dureza do seu coração. Então, em relação ao ensino de Jesus, eles falaram assim, eles conspiraram, eles se reuniam e procuravam achar meios, artimanhas para tirar Jesus do caminho. Né? Como, não era nem prender, é como o matariam. Né? Jesus não fazia nada digno de morte. Jesus, como nós vimos nas lições passadas, que Jesus tinha autoridade que eles não tinham, porque Jesus era uma pessoa correta, fiel. Tanto que lá no texto base, lá que eles falam que Jesus era glutão, acusando Jesus de ter uma obra da carne, Jesus é comelão, bebedor de vinho, não procede. Só porque Jesus estava lá com pessoas, né, que eram de má fama, segundo eles, mas pessoas que precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Então Jesus não estava com essas pessoas para poder fazer as mesmas obras dele. Não, Jesus estava lá para pregar o Evangelho. Então, a atitude de dureza do coração deles, eles procuraram meios de matar Jesus. Aí como é que Jesus reagiu? É o verso 15, né? Jesus reagiu. Jesus simplesmente, Jesus sabendo disso, afastou-se dali.
muitos o seguiram, e a todos ele curou. Jesus não foi lá cutucar a onça. Jesus sabia que aquele não era o momento dele ainda. Então, não só nesse texto, mas em outros textos, quando Jesus estava colocado, Jesus apenas se afastou. Jesus se afastou, tá? Uma atitude sábia, né? Jesus fala lá no verso 19, que a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria dos sábios é justificado pelas obras dele, tá certo? Agora, vou na questão 3 aqui. Primeiro eles são hostis ao mensageiro, hostis ao ensino e são hostis aos milagres, né? Aos milagres de Jesus. Na tentativa de desacreditar os milagres de Jesus, o que fizeram esses adversários? Para desacreditar, né? Geralmente, quando a mensagem não é boa, quando você não está gostando, você começa a tentar desacreditar. Primeira parte da questão aqui, da tentativa de desacreditar os milagres de Jesus, né? Lá em Mateus 22 em diante, diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver, tá certo? E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? A multidão começou a questionar se Jesus poderia realmente ser o Messias, o filho de Davi. A multidão ali é uma multidão, um novo auditório. Mas os fariseus, né? Ouvindo isso, diziam: não, ele não. Este expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhe, né? Que é a primeira parte, né? Como é que eles conseguiram, como é que eles tentaram desacreditar Jesus? Foram hostil à questão dos milagres. Eles falavam assim: não, os milagres ali não são por Deus, não. É demônio expulsando demônio. Esse homem aí, ele está cheio de demônio. É pelo nome de Beelzebu, pelo príncipe das trevas que ele está expulsando. Então eles vão desacreditar os milagres de Jesus. Por quê? O mensageiro foram acabar com a moral do mensageiro. Foram hostil ao mensageiro. Quando foi preso, não fizeram nada. Foi hostil ao ensino. Lembra, irmãos? Vem o mensageiro, o ensino, correto? E agora os milagres. Eles tentam desacreditar. Primeiro, falando que Jesus é beberrão, é glutão, é amigo de pecadores. Agora fala que ele tem demônio, que é em nome dos demônios que ele expulsa demônio. Em nome de Beelzebu, que é o chefe de todos os demônios, que seria o Satanás. Tá certo? Aí, como é que Jesus responde? Lembra que Jesus fala assim: a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus era sábio, era coerente. Irmãos, a questão de nós termos um ensino integral das Escrituras, textos expositivos, para que nós sejamos coerentes com a nossa mensagem, com as nossas atitudes. Então, Jesus mostrou a coerência dele, Jesus, e a incoerência desses inimigos e desses fariseus. Porque Jesus fala assim, o interessante aqui, irmãos, é que eles não falavam, mas eles pensavam. E Jesus, conhecendo o que eles pensavam, lhe disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Jesus fez uma ilustração. Um reino que entra em guerra com si mesmo, que seria uma guerra civil, né? Metade do país lutando contra outra metade, esse país, essa cidade, essa nação, essa casa, não vai subsistir, porque eles vão se autodestruir. Então Jesus falou: tá vendo aqui, há a possibilidade? Não, mesma coisa. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo. Ele está lutando contra ele, contra o reino dele mesmo. E é possível isso? Ele ia lutar contra ele mesmo? Não. Então,
E ele fala ainda, joga assim, ó. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Existia algumas pessoas próximas aos fariseus, só pensar para os filhos daquele homem lá em Atos, né? Aqueles 7 filhos lá, me fugiu agora o nome do homem. Mas existiam umas pessoas, segundo a tradição, que eram amigos dos fariseus, que eram pessoas que faziam essa obra de expulsar demônios. Aí Jesus falou assim, mas se eu expulso por Beelzebu, aquelas pessoas que são amigos de vocês, que são coerentes com a ideia de vocês, eles também expulsam demônios. Só que eles são amigos de vocês, aí, são filhos de vocês. Porque eram discípulos dos fariseus. Por quem que eles expulsam? Me digam. Se eu expulso por Satanás, por quem que os seus colegas aí expulsam demônios? Por isso mesmo, a Jesus fala assim, por isso mesmo, eles que serão juízes de vocês. Eles estão julgando vocês, tá bom? Então, Jesus está trabalhando a questão da sabedoria também aqui. Jesus é uma pessoa muito sábia, né? O Filho de Deus, Deus encarnado. Falou lá, a sabedoria é justificada pelos frutos, e aqui ele está colocando contra eles. Mas ele coloca assim, agora, se eu expulso, Jesus traça uma linha de raciocínio. Né? Jesus fala assim, voltando aqui na linha de raciocínio. Se eu expulso uma casa dividida, primeiro ele desmancha assim, uma casa dividida se autodestruirá, uma nação se dividida se autodestruirá. O reino de Satanás dividido se autodestruirá. Tá certo? E se eu expulso por Beelzebu, aquelas pessoas que são aliadas de vocês também expulsam o demônio, por quem que eles expulsam? Aí fala assim, agora, presta atenção. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Irmãos, devem lembrar que o Messias, as profecias sobre o Messias, muitos dos milagres que Jesus fazia era para comprovar que ele era o Messias. Eram sinais da comprovação da messiandade de Jesus. Então, quando ele fala assim, oi Mateus, tudo bem, Mateus? Se ele expulsa pelo Espírito de Deus, se é o Espírito de Deus que está nele, tá certo? Se é o Espírito de Deus que está nele, certamente é chegado o reino de Deus. Aí Jesus coloca eles na parede. O reino de Deus é chegado sobre vocês ainda, sobre vocês, né? O reino de Deus vem de cima e sobre ele, tá certo? Então aí a maneira como Jesus respondeu, com sabedoria, coerência. Muitas vezes, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, termos o Espírito de Deus, conhecermos a palavra de Deus e sermos coerentes. Nós temos que aprender a ser coerente. Hoje o mundo é muito incoerente, as pessoas falam as coisas e não se colocam com fundamento sobre a própria vida. A outra dificuldade, agora, depois que eles atacam os milagres, né, tá certo? Eles atacam quem? Ao próprio Messias. Todo esse embasamento aqui, eles vêm desconstruir, tentando desconstruir. O mensageiro, né? O ensino, os milagres e agora o próprio Messias, né? Todos para chegar aqui. A dificuldade em aceitar Jesus como Messias surgiu apenas por parte dos fariseus? Certo? Aqui. Como eu falei, lá em Hebreus, o autor de Hebreus trabalha muito essa questão, quando ele está tentando, dentro de todo aquele processo da revelação do sacrifício, provar que Jesus é o Messias, toda a lei cerimonial lá, ele fala assim, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Até aqui nós vimos que os opositores de Jesus, os fariseus, os saduceus, estavam contra Jesus. Agora vão pessoas próximas a Jesus, né? Próximas a Jesus, com dificuldade de aceitar ele como Messias. Pois assim, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então não surgiu só por parte dos fariseus.
pessoas próximas a Jesus, né? Mateus 38, 40, Mateus 12, 38, 40, eu vou aqui mostrar para os irmãos. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, deixa eu ver se eu estou certo aqui, irmãos. 38, 40. Queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Ele respondeu, uma geração má e adúltera pede o sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Tá? Aí Marcos 3, 21, fala aqui, além dos fariseus, a própria família de Jesus. 3, 21, diz assim. E quantos parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Então, lá em Mateus 12, 38, 40, né, os fariseus estão pedindo um sinal. Estão pedindo um sinal. E lembra que os sinais era a prova da messianidade de Jesus. Ou o Messias tinha que fazer alguns sinais para provar que ele era o Messias. Isso é ponto passivo nas Escrituras. E nós vimos que Jesus já vem fazendo vários e vários sinais há muito tempo. Só que as pessoas que têm dificuldade de aceitar Jesus, não importa, é milagre. Por isso que fala assim, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus e Salmos 95 está falando isso no contexto do deserto, quando o poder de Deus sobre o povo de Israel foi muito forte. Abriu o Mar Vermelho, pão do céu, tantos e tantos milagres aconteciam ali. Se nós formos notar, nunca, né, nós não vamos ver outros milagres tão grandes na Bíblia Sagrada, além daquele de Êxodo, dos 40 anos do deserto, do povo saindo do Egito. Não tem comparação outros milagres. Mas mesmo assim é que as pessoas falam assim, que milagre, que sinal. A pessoa sempre quer um sinal. Irmãos, sempre que nós vamos, as pessoas têm a palavra de Deus, estudam a Bíblia, a mensagem é propagada na igreja, há o ensino, geralmente as pessoas fogem da escola bíblica, pessoas fogem do ensino, porque o ensino muitas vezes vai falar, vou falando isso aí, os fariseus, os escribas, os fariseus, saduceus, eles atacaram João Batista, atacaram Jesus, porque a mensagem de Jesus tocava eles. Tocava nas suas falhas, nos seus pecados, na sua falta de caráter. E quantas pessoas fogem, irmãos, fogem da igreja, fogem da escola bíblica, fogem das mensagens, por quê? Não é agradável aos seus ouvidos. Não é a mensagem. Então eles vão desqualificar. Então, uma maneira de desqualificar aqui, dizendo assim, mostra-nos um sinal. Aí Jesus fala assim, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí Jesus está falando da morte e da ressurreição dele. Esse vai ser o sinal, né? O sinal. Mas eles queriam mais coisas. Mas o que acontece? Não é que eles queriam. Eles queriam demonstrar que Jesus é o Messias. Ou provar para eles mesmos, aliviar a consciência. Aquilo que Paulo fala aqui, nos últimos dias as pessoas vão procurar doutores segundo a sua própria conveniência, já acontecia aqui. Só que aquilo que Paulo está falando, que surgiu depois dentro do povo dos cristãos, né? Vamos lá, 3:21. Marcos 3:21. E quando os parentes ouviram isso, saíram para aprender o quê? Por que saíram? Jesus chama os 12 apóstolos, toda aquela parte. Então Jesus foi para casa. E outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. Nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram a prendê-lo porque dizia, está fora de si. Então, os próprios parentes não, nesse primeiro momento, não aceitavam, queriam prender Jesus. Teve uma outra parte lá, que alguns irmãos de Jesus falaram assim, por que você fica aqui? Vai lá para a grande cidade,
Mostra os seus sinais, porque lá você vai aparecer mais. Você vai ter mais destaque, tá certo? Então, o que Jesus falou isso? Que o sinal dele seria aquele do profeta Jonas. E João 7,5, Evangelho de João capítulo 7, verso 5, só para corroborar o nosso pensamento aqui, vamos ver o que está falando aqui. 7,5. Que vai falar assim, que mesmo os irmãos de Jesus não criam nele. Nem mesmo, tá certo? Nem mesmo. Então, pessoas têm dificuldade em aceitar os mensageiros de Jesus, vamos falar especificamente aqui, João Batista, dificuldade, né, em aceitar o ensino, dificuldade em aceitar os milagres e dificuldade em aceitar o próprio Jesus. Tá certo? Vamos trabalhar duas questões agora particular para nós, né? Bem para a nossa dessa lição. O que nós devemos fazer para evitar a dureza do coração, tá certo? O tema da lição, duros de coração. Então nós não devemos ser duro de coração. Por isso, sempre aquele verso que eu sempre tenho comigo, lá de Hebreus e Salmo 95. No dia em que ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como no dia da tentação. Então, a questão de nós endurecermos o coração para a mensagem de Deus é terrível, irmãos. Pode trazer algumas consequências. Então, como é que nós podemos evitar essa nossa dureza do coração? Então, o tópico aqui de olho na nossa vida, para evitar a dureza de coração, aceite a verdade. Aí nós vamos falar sobre o ensino. Jesus é o Filho de Deus. As suas obras durante o seu ministério na terra confirmam isso, as obras dele. A sabedoria é confirmada pelos seus frutos. Os seus milagres e sinais que o reino de Deus havia chegado. Não é à toa que muitos indagavam, não será esse o Filho de Deus? Então aqui, a dureza de coração de uma pessoa leva uma pessoa a repudiar a verdade, mesmo vendo-a claramente. Então a pessoa que é dura de coração não aceita. Está na frente dela. Tem pessoas que falam, se acontecesse um milagre na minha frente, se acontecesse esse sinal, eu acreditaria. Não, não acreditaria. Se você é duro de coração, se você não aceita o ensino de Deus, você pode ver a terra se abrindo que você não vai aceitar. O povo no deserto lá viu os milagres de Deus e morreram. Você já passou por essa experiência negativa? Né? Jesus falando para você, a palavra de Deus falando para você, e você não aceitando? O que fez você mudar de postura? Né? Pensa com você aí. Existiu algum momento que você repudiou a verdade? Você foi duro de coração? Então, como é que você pode? Você tem que aceitar a verdade. Porque o momento é esse. Jesus fala sobre Jerusalém, quando Jesus chora sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, né? Jerusalém, que mata os profetas, né? Agora até o Messias. Ó, quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos. Jesus fala assim, que Jerusalém não compreendeu o momento dela. Jesus aquelas não compreenderam. E Jesus fala assim que lá em Jerusalém, quando ele pregava a mensagem, se algumas cidades que foram destruídas, como Sodoma e Gomorra, como Gerazim, outras cidades, Nínive, se eles tivessem visto o que aquele povo estava vendo naquele momento, eles há muito teriam se arrependido. Então Jesus conhecia, Jesus sabia que naquele momento lá, é muito difícil fazer uma comparação, mas parece que Jesus está falando que aquelas pessoas lá em Jerusalém, lá, aquele povo lá, eram piores que Sodoma e Gomorra, que os sodomitas, que os de Gomorra. Então, como você vai mudar de ideia? Que postura pense em você, que postura vai fazer você mudar de ideia? Primeiro você tem que começar a aceitar a verdade. Quebrantar seu coração diante de Deus, diante da verdade de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Irmãos, ninguém muda de atitude se não conhecer a palavra de Deus, tá certo? Para evitar a dureza de coração. Primeira parte, aceita a verdade. Agora, eu já até dei um adiantamento aqui. Outra coisa, para evitar a dureza de coração, busque o arrependimento. Busque o arrependimento. Né? Então, a questão vai ser tratada aqui. Vamos comentar sobre a importância do arrependimento como uma maneira de não se deixar influenciar pela dureza de coração. Então, aí é uma coisa bem pessoal para nós tratarmos
Ainda bem que nós, ainda bem não, o ruim é que nós não estamos juntos, né, para tratar essa questão. Mas pense aí, uma pessoa que é dura de coração resiste em aceitar os princípios propagados pelo Evangelho de Cristo. Já comentei com alguns irmãos, pessoas da igreja, que nós tentamos demonstrar para ele alguma verdade em cima de um princípio bíblico, de um texto. Aí a pessoa fala assim, eu sei que está isso aí, eu sei que está escrito aí, mas eu não penso assim. Ele não falou, a pessoa não falou que não pensava assim, como eu pensava. Não pensava de acordo com o texto. Não, eu não penso da maneira, esse texto aí. A pessoa, dureza de coração. Os adversários do mestre recusavam aceitar a mensagem de Jesus, bem como o ensino, os milagres e sua identidade messiânica. Eles eram hostis a Jesus. Contudo, esse lhes deixou um alerta: venham a mim, todos estarem cansados e oprimidos. Em outra palavra, os duros de coração estavam sendo alertados a crerem em Jesus e se arrepender, como fizeram os ninivitas. Se os ninivitas tivessem ouvido essa mensagem, eles não esperariam nem que Jonas, né, rapidamente teria se arrependido. Então, buscaram o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é nos livrar do orgulho. O orgulho, infelizmente, aqui, o orgulho que impede o nosso arrependimento. O orgulho, ele impede que nós reconheçamos que nós estamos errados. O orgulho, ele não quer demonstrar que eu estou errado. Então, quantas e quantas vezes as mensagens é pregada e as pessoas continuam da mesma maneira, dia após dia. Eles não olham, dizem, poxa, eu tenho que mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso ter Deus na minha vida, eu preciso fazer as coisas. Não, a pessoa continua ali com o seu coração duro, porque ela não quer aceitar a verdade, ela não quer mudar, ela não quer demonstrar que ela estava errada, porque é difícil, irmãos. As pessoas, eu vou falar que eu estava errado até agora? Os fariseus lá, nós, os mestres do povo, nós, os líderes do povo, demonstrar que nós estávamos errados, que esse camarada agora chegou pregando e falando, demonstrando onde nós estávamos errados. Paulo, quando ele ouve a voz de Jesus lá, que ele fica cego, que vê a luz lá no caminho de Damasco, Jesus fala para ele assim, duro é para você forçar, né? Você tem um coração duro, você está preso num pensamento, numa amarra, você está preso em umas correntes, né, de você mesmo, de umas verdades, e você está forçando, você não quer se libertar. Jesus fala para ele, você não quer se libertar. Esse é um momento oportuno para nós como igreja, esse momento de quarentena, as pessoas refletir mais na sua vida. Refletir, se é que nós falamos tanto de Jesus, mas na hora que nós temos que mudar, nós temos que propagar, nós temos que demonstrar que nós acreditamos nele, o nosso coração ainda é um coração de farisaísmos. Não de farisaísmo no sentido que nós não aceitamos assim, verbalmente. Certo, irmãos? Então, nós temos um desafio. Qual que é o desafio? Nos arrependermos, buscarmos conhecer melhor a Jesus, aqui o desafio. Chegamos ao fim do estudo de hoje e que aprendemos por meio da análise de capítulo 11 e 12 do Evangelho de Mateus, que Jesus e seu ministério começaram a ser criticados. As críticas se voltavam contra o mensageiro, aos ensinos, aos milagres e à pessoa de Jesus. A dureza de coração de muitos propiciou essa situação lamentável. Ao contrário dos que criticam Jesus, você fará diferente nessa semana. Faça um propósito pessoal de elogiar a Jesus,
a uma pessoa não cristã. Faça isso por meio da leitura de um versículo bíblico, de uma mensagem, de uma rede social ou de uma conversa presencial. Ajude alguém a evitar a dureza de coração, instigando-o a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E ao ouvir as mensagens, ao ensino da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, nós estamos falando de família. É interessante. Nós estamos falando, hoje eu falo sobre casamento. Se durante essa mensagem você vê que você está em falha alguma coisa, em falha durante a mensagem, durante o louvor, peça perdão a Deus e mude de atitude. Não adianta você ver aquela mensagem motivacional, aquela coisa motivacional, e você voltar para casa, ou que você que está em casa agora, continuar a mesma coisa. Mude de atitude, mude de posicionamento. Jesus é verdadeiro, que a palavra de Jesus é verdade e que nós somos muitas vezes falhos e carecemos de arrependimento e carecemos de reconhecermos que nós somos falhos, às vezes não vivemos de acordo com a vontade de Jesus. É momento de nós deixarmos a dureza do nosso coração para o quê? Para desfrutarmos dos benefícios do reino de Deus. Entenderam, irmãos? Reconhecer que você é duro de coração e amolecer o teu coração e aceitar os ensinos de Cristo, através dos mensageiros de Cristo, através do ensino de Cristo, dos milagres de Cristo, reconhecer que Cristo, que Ele é verdadeiro e você é falso, você é mentiroso, que você necessita dele. É momento de mudança. É momento de reconhecermos e desfazermos do nosso orgulho, da nossa justiça própria. Tá certo? Para que nós possamos deixar de ser duros de coração e participar dos reino de Deus, dos benefícios da boa-aventurança, das felicidades, de uma vida agradável, de uma vida debaixo da proteção de Deus. Amém.